Graça e paz para todos, né? Os irmãos aí, amigos que seguem o nosso canal Resposta às Heresias. Vamos tratar de um assunto, dando continuidade mais uma vez sobre o dízimo e hoje também sobre ofertas, né? Nós falamos acho que foi 2 vídeos passados, né? Sobre a questão do dízimo. É um assunto polêmico, mas necessário a gente falar. A questão do dízimo tem sido criticada, né? Muitas vezes por muitos e até por pessoas que não entendem nada de Bíblia, não entendem nada de igreja, nunca participaram, nunca contribuíram com nada, são mesquinhos, ignorantes, analfabetos bíblicos, né? E esse vídeo é direcionado também a essas pessoas, para esclarecer, né? A gente sabe, eu vou concluir porque nós já falamos muito nos vídeos passados, né? Os irmãos que não viram podem ver. 2 vídeos passados nós falamos sobre o dízimo, a questão do dízimo no Antigo Testamento e a questão do dízimo no Novo Testamento. E hoje eu queria concluir trazendo também uma palavra, sobre como funciona o dízimo hoje. Quem está usando o dízimo, honestamente? Quem não está? Nós estamos vivendo os dias onde a gente vivencia, escândalos e mais escândalos de pessoas, líderes religiosos que estão mercantilizando a fé, isso aí a gente não pode deixar de falar. Os mercenários, da fé estão por aí realmente fazendo mau uso do dinheiro que entra na igreja, e nós temos visto que muitos mesmo têm se envergonhado e têm envergonhado o Evangelho, e outras pessoas têm sentido a falta de fidelidade, de sinceridade por parte de alguns líderes. Então, mas não é porque alguns mercenários, alguns pregadores, alguns líderes que estão manchando o Evangelho, estão fazendo mau uso do dinheiro, que nós vamos descartar a questão do dízimo do dinheiro na igreja. A gente sabe que a igreja ela precisa de dinheiro, nós temos despesa, nós temos obras sociais também para realizar. Interessante a gente entender uma coisa: a igreja não é sustentada por governo, nós somos uma entidade religiosa sem fins lucrativos, porém nós não somos sustentados pelo governo, não temos também obrigações na questão financeira, nós todo ano a igreja realmente cadastrada, tem CNPJ, ela declara a sua área financeira de isento, e a gente precisa entender que a igreja vive do dízimo e das ofertas dos irmãos, para cobrir as despesas, para realizar obras, para enviar missionário, para tantas coisas, Mas alguns têm usado realmente o dízimo de uma maneira errônea, de uma maneira errada, e a gente sabe muito bem disso, O dízimo, meu amado, é algo voluntário, ninguém coloca a faca no pescoço de ninguém para dizimar. Tem gente que diz assim, não, os pastores, os apóstolos, os bispos, esses líderes que estão por aí, dizem não, obriga, não é obrigado, o dízimo é algo voluntário, é voluntário. O pastor, o líder, não coloca a faca no pescoço de ninguém pode obrigar ninguém a contribuir para nada na igreja, seja dízimo, seja oferta. Deixar aqui essa palavra, porque tem gente que acha que os pastores obrigam, não obrigam. Nós temos experiência, tem gente que dizima um mês, outro dizima, não dizima, tem gente que é fiel, tem gente que não é dentro da igreja. Então ninguém persegue ninguém por causa disso, é algo voluntário. A gente só prega, ensina, essa questão do dízimo. Então foi uma maneira que Deus se utilizou, os críticos aí que dizem não foi do Antigo Testamento, eu já provei que tem menção do dízimo também no Novo Testamento. Porque não ter o dízimo hoje na igreja, não naquela questão de ser uma obrigação, de ser um mandamento, de ser uma lei, não, mas é uma prática que é boa, não abusa de ninguém, nem do pobre nem do rico, é uma contribuição justa. Não encontro nenhum lugar da Bíblia Deus condenando a questão do dízimo, Os grandes teólogos aí, ninguém pode mostrar na Bíblia Deus condenando a questão do dízimo, não tem, é algo que foi estabelecido no Antigo Testamento, seguiu, Jesus mencionou ele no Novo, nos vídeos antigos eu falo sobre isso, e não tem nada a ver,
Então, não faz mal a ninguém, é voluntário, né? As pessoas podem contribuir, só tem uma coisa: Deus é fiel, aquele que abençoa, aquele que ajuda, aquele que está abençoando a obra de Deus, Deus abençoa. A Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer daquilo que nós fazemos, né, pela sua obra e pelo próximo. Então, o dízimo deve ser usado para a igreja, sim. O dízimo para a manutenção da igreja, né? Tem gente que diz assim, mas o dízimo não era dinheiro. Aliás, o dízimo não era dinheiro, né? O dízimo não era moeda. Sim, meu amigo, naquela época. Hoje a igreja precisa de dinheiro para pagar suas contas. Ninguém vai pagar a conta de energia, de água, a manutenção da igreja, o aluguel, quem tem templo alugado, né? Com cesta básica, com alimento, com fruta, com verdura, com cereais, com óleo da unção. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tem gente que é analfabeto, pensa que a gente é louco. A gente vai ver na Bíblia Jesus contando a parábola que o publicano e o fariseu disse: eu dou dízimo de tudo quanto ganho. Aquilo era dinheiro, ele dizimava aquilo que ele ganhava, né? Que eu já falei no vídeo passado. Então, não tem respaldo bíblico, né? 10% é a 10ª parte. Tem até alguns ignorantes, algum analfabeto bíblico que diz que a palavra diz não tem na Bíblia, não tem no hebraico, não tem no grego. Vai estudar, meu amado. Tem sim, é a 10ª parte. Não vem de 10ª parte do que você ganha, do que você planta. E ainda tem as primícias, né? No Antigo Testamento, que eles doavam para Deus os primeiros frutos, os primeiros animais, né? E é muito interessante essa questão aí também. Então a gente tem que entender essa questão do dízimo. É polêmica, mas é uma prática que deu certo até agora e está dando certo. Missionários foram enviados, pregadores foram enviados, igrejas foram plantadas, vidas foram ganhas, muitas obras sociais foram realizadas através do dízimo dos irmãos na igreja, né? Então não tem como negar isso. Isso aqui é muito interessante. Mas vamos falar um pouquinho de ofertas, né? Eu sei que tem muita gente que usa mal o dízimo da igreja, né? O dízimo tem que ser bem usado, não é verdade? Vamos à questão das ofertas, né? A gente vai ver que desde a época, né, de Abraão, de Abel, até de Abel, né, a oferta foi algo interessante, não é? Tem aqui alguns textos bíblicos aqui que eu vou estar passando para vocês, né, a questão da oferta, porque tem gente que diz assim, não, o dízimo não existe hoje no Novo Testamento, existe só a oferta, né? Realmente nós não vamos encontrar menção do dízimo claramente como mandamento no Novo Testamento, né? Nós vamos ver a questão da oferta da igreja, vamos estar falando sobre isso daqui a pouco, né? Fica aí escutando, nós vamos estar mostrando na Bíblia essa questão. Estou aqui à frente, né, com os versículos bíblicos aqui para trazer para vocês sobre essa questão das ofertas, né? Então, desde Abel, né, a gente vai ver que Abel ofereceu a Deus, né? Caim ofereceu de maneira errada, né, o que tinha dado a Deus, mas era de segunda classe. Mas Abel ofereceu a primícia, Abel ofereceu o que tinha de melhor para Deus. Nós vamos ver também Noé, né, quando saiu da arca, ofereceu a Deus no altar sacrifício. Abraão, né, Jacó e todos os patriarcas, né? Então a oferta ela está em toda a Bíblia Sagrada. A questão da oferta é você retribuir, essa generosidade de Deus para nós retribuímos através da oferta. E naquela época era através de cereais, era através de animais, né, que eles davam para o Senhor. Isso aqui é muito interessante. Então Deus instituiu a oferta desde o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento fala de ofertas variadas, né? Em Êxodo 20, versículo 24 diz assim: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar em que eu fizer recordar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então era uma promessa de Deus, eles tinham que ofertar e Deus iria abençoá-lo, né? Deus iria abençoar, era uma promessa de Deus, é aquilo que eu falei, se você abençoa, você é abençoado, se você retribui para Deus aquilo que ele dá em forma de gratidão, ele com certeza lhe abençoa. Êxodo 22, 29 diz assim: não tardarás em trazer a oferta da tua ceifa e dos teus lagares, o primogênito de teus filhos me darás. Vê que coisa interessante. Então da ceifa, que era da colheita, e dos lagares, que era também da vinha que eles tinham plantado, e até o primogênito, o primeiro filho, antes de Deus instituir a lei
não é, dos levitas, como aqueles que iriam ser os oficiantes, não é, ajudando os sacerdotes. Os primogênitos, os primeiros filhos, eram oferecidos a Deus, oferecido não em sacrifício, mas oferecido porque eles estavam com Moisés para prestar serviço no reino de Deus. Então todo primogênito que nascia, primeiro filho de cada casal do sexo masculino, era, não é, como podemos dizer, incluído, né, para ser um ajudante do sacerdote, de Arão e de Moisés. Depois veio a tribo de Levi, ficou a tribo de Levi com os auxiliares, né, de Moisés e dos sacerdotes. Êxodo 29 e 28 diz assim: e isto será para Arão e para seus filhos a porção de direito para sempre da parte dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios das suas ofertas pacíficas, oferta alçada ao Senhor. Ou seja, tinha um tipo de oferta que era oferta alçada, oferta que eles davam com voluntariedade, né? Algo assim que ele alcançava, que Deus lhe abençoava, ele dava, e uma parte ficava para Arão e seus filhos. Então estou falando aqui, passando rapidinho, né? Porque eu estou mostrando para vocês dentro da Bíblia a questão das ofertas. Êxodo 36:3 diz assim: e receberam de Moisés toda oferta alçada, né? Nós já falamos, vai ter outro texto também, que os filhos de Israel tinham dado para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Então aqui nós vamos ver dois tipos de oferta: a oferta alçada, que era uma oferta de algo que ele recebeu, né, algo extraordinário, né, que eles queriam dar porque queriam dar, e era para o tabernáculo, né, o utensílio da casa do Senhor. Olha a casa do Senhor aí, a gente diz que Deus não mora em quatro paredes, mas no Antigo Testamento ele não morava, mas ele visitava, né, a casa do Senhor, e todo o Antigo Testamento fala. Depois a gente faz nós vamos preparar um texto, né, e preparar um vídeo também sobre essa questão de igreja, da casa de Deus, né? Isso aqui é muito importante, para serem usados, né? Isso aqui é muito interessante. Então tinha a oferta alçada e tinha a oferta voluntária, que era a oferta que se dava voluntariamente, que não era preceito na lei nem nada, mas eles ofertavam voluntariamente para Deus, amém? Segundo as Crônicas 24:14 diz assim: depois de acabarem a obra, trouxeram ao rei e a Jeoada o resto do dinheiro. Olha o dinheiro aqui, dinheiro. Tem gente que diz que a Bíblia não fala dinheiro. Olha o dinheiro aqui. Depois de acabar a obra, trouxeram ao rei a Jeoada o resto do dinheiro, e dele se fizeram utensílios para a casa do Senhor, para serem usados no ministério e nos holocaustos, e colheres e vasos de ouro e de prata, e se ofereciam holocausto continuamente na casa do Senhor por todos os dias de Jeoada. Então está aqui, não é, quando foram restaurar a casa de Deus, eles ofertaram, e ofertaram em forma de dinheiro, de prata, de ouro, para fazer utensílios, né, porque os utensílios da casa de Deus tinham se deteriorado, alguns tinham sido roubados, outros tinham sido esquecidos, e eles usaram aquelas ofertas em dinheiro para fazerem colheres, fazerem no ministério do holocausto, vaso de ouro, vaso de prata, para a casa de Deus, né, para a casa do Senhor. Então isso aqui nós vamos ver no Antigo Testamento, né? Então tem várias coisas que falam de oferta no Antigo Testamento que nós podemos estar citando aqui, né? O tempo não dá, porque senão vai ficar muito longo. Então a questão do dinheiro, das ofertas, irmãos, ela é algo, vamos dizer assim, normal, comum. Aí eu pergunto a vocês, depois eu preparar um vídeo sobre a questão de oferta na igreja, né? E no ministério, o próprio Jesus, ele recebia oferta. A Bíblia vai falar sobre isso. Veja, eu vou ler para vocês aqui, vou adiantar um pouquinho o vídeo que nós vamos fazer, né? Lucas 8:3 diz assim: Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que os serviam com seus bens, não é? Serviam com o quê? Com os seus bens. Então as mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Porque tem gente que parece que é muito inocente, acha que Jesus não precisava de dinheiro. Precisava. Ele vivia de oferta com seus discípulos. Ele deixou tudo, ele quis agora viver do Evangelho. Uma certa vez ele disse: quem prega o Evangelho, viva do Evangelho.
E os apóstolos que estavam com ele eles precisavam comer, se alimentar, trocar de roupa, né, se hospedar, pagar hospedaria, andar, né, gastar alguma coisa. Então, o próprio Jesus, junto com os seus discípulos, eram sustentados por essas ofertas dessas mulheres. Algumas até eram ricas, né? Mulher do procurador de Herodes, né? Gostavam do ministério de Cristo, gostavam de Jesus, gostavam da obra que ele fazia, os milagres, acompanhavam Jesus e ajudavam e abençoavam. Nós vamos ver que Jesus, o próprio Jesus, ele tinha até tesoureiro. João 12, versículo 4 a 6 diz assim: mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa subtraía o que nela se lançava. Veja que coisa interessante, né? Então Jesus estava com discípulos, né? Andava ali com aqueles 12 discípulos, apóstolos, e já tinha um tesoureiro que era Judas. Mas Judas tinha um coração avarento, né? Um coração ligado ao dinheiro, ambicioso, e tinha uma bolsa. Uma bolsa é uma sacola real, né? E se lançava ali dinheiro na bolsa. Não era comida, não era alimento, era dinheiro realmente que lançava naquela bolsa. Então a questão do dinheiro, a questão da oferta, irmão, é algo antigo na Bíblia, né? Então não tem como a gente negar. Aos críticos dizem: mas Jesus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de dinheiro. Mas nós precisamos de dinheiro para sustentar a obra de Deus. A igreja precisa de dinheiro. Na verdade, Jesus, o próprio Jesus, ele tinha tesoureiro, ele tinha pessoas que ajudavam, ele era um missionário itinerante, precisava de dinheiro. Não estou falando aqui que alguns que estão aí extorquindo, né, religiosamente as pessoas, né, e adquirindo bens para si próprio. Eu estou falando de pessoas que vivem da obra de Deus, né, e não juntam fortuna para si, mas precisam de sustento para dar continuidade ao Evangelho. Isso aqui é muito interessante. Então a questão da oferta, não é? No Novo Testamento, a oferta continuou no Novo Testamento, tanto no Antigo como no Novo. A oferta continuou, mais do que o dízimo, né? A Bíblia vai falar muito de oferta, né? Jesus observou uma viúva lá em Lucas capítulo 21, versículo de 1 a 4. Veja o texto que é que diz: Jesus, levantando os olhos, viu os ricos deitarem a sua oferta no cofre, viu também uma pobre viúva lançar ali 2 leptos, e disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos, porque todos aqueles deram daquilo que lhes sobrava, mas esta da sua pobreza deu tudo o que tinha para seu sustento. Que coisa bonita, né, irmão? A oferta dela era excelente, né? Os ricões, os religiosos que tinham dinheiro, né, davam do que sobrava, né, a esmola para a obra de Deus, para a casa de Deus ali, para o templo. Mas Jesus viu que no gasofilaço uma viuvinha colocou uma moeda bem humilde, para nós hoje seria 10, 50 centavos, R$1, né? Colocou lá aquela humilde oferta. Jesus disse: ela deu tudo o que tinha, foi o que ela tinha, ela deu. Jesus elogiou aquela mulher. Então a questão da oferta, irmão, para você que é crítico do dízimo, ela vai muito além do dízimo, vai muito além do dízimo. Isso aqui é muito interessante a gente perceber isso, porque tem gente que diz assim: mas os pastores poderiam só pregar oferta. Mas você vai perceber que muitos que ofertam na igreja, talvez você nem perceba que você não é religioso, não é nada, nunca conheceu, mas quem oferta na igreja, quem conhece, a maioria das ofertas na igreja, infelizmente, é quase uma esmola dada para a casa de Deus, dada para o Senhor, né? As pessoas que ofertam. Mas se você não quer dizimar e quer ofertar, se lembre, a oferta muitas vezes ela vai além do dízimo, ela vai além. Vou provar você na Bíblia. Primeiro já provou aqui, aqui na pessoa de Jesus, elogiando aquela mulher que deu tudo o que tinha, não deu esmola, não deu o que sobrava, deu tudo o que ela tinha, né? Jesus elogiou. A igreja primitiva, né, ela ofertava, e ofertava não em comida, ofertava em bens e dinheiro para suprir a necessidade dos irmãos, porque não se tinha templo ainda. Eles se reuniam no cenáculo,
eles se reuniam nas casas, eles se reuniam às vezes no pátio do templo ali, mas não participavam porque o cristianismo ainda não era uma religião ainda fundamentada, não era uma religião ainda que estava nascendo. E a igreja primitiva cuidava um dos outros, era uma comunidade cristã muito interessante, irmãos. Atos 4, 34, 35 diz assim: pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço dos que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia qualquer um que tivesse necessidade. Ali era o início de tudo, era o início da igreja. A igreja estava em comunidade e havia pessoas necessitadas. A Judéia naquela época estava passando por um período de escassez, de fome, de pobreza, havia muita miséria ali na Judéia já, né? Então a igreja, muitas pessoas humildes estavam agregadas à igreja, e as pessoas vendiam o que tinham, suas propriedades, e traziam aos pés dos apóstolos os bens, o dinheiro que eles vendiam, e se repartiam ali. Já haviam, né, uma comunidade ali dentro, né, recebendo as ofertas e ajudando uns aos outros, abençoando. Isso aqui é muito bonito, irmãos. A gente precisa restaurar essa questão. É como eu sempre prego, toda igreja tem que ter um departamento social. O dinheiro da igreja tem que ser bem utilizado. Isso aqui eu concordo, né, com muitos críticos que estão aí criticando essas igrejas neopentecostais, né, que não sabem utilizar bem o dinheiro. Isso aí eu concordo plenamente, né? Igrejas de ministérios grandes, de grandes renomes, né? Está aí na mídia, está na sociedade, mas a gente vai procurar obras sociais, vai procurar obras filantrópicas e não encontra. E quando encontra são raros, são poucas. Está errado, está errado. A igreja ela tem que ter a obra social. Então o dinheiro, a oferta, era para cuidar dos irmãos, era o início de tudo, né? Não havia despesa com outras coisas, eles tinham que se cuidar uns dos outros, e aquilo ali era bonito, né? Era o início da igreja ali no livro de Atos, e ficou bonito demais. Então a questão da oferta, ela foi crescendo, né? As pessoas foram entendendo que precisava se ofertar. Barnabé, né? Atos 4, 36 e 37 diz assim: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo o campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E que coisa bonita, né, irmãos? Barnabé, homem filho da consolação, elogiado pelos apóstolos, né? Diz a Bíblia que ele vendeu a sua propriedade, trouxe o preço da propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. Foi uma oferta. Quem é que faz isso? Poucas pessoas fazem isso para ajudar, para abençoar a obra de Deus, para abençoar o próximo, para ajudar as pessoas, para contribuir. Aí você que é crítico do dízimo, né, diz: não, dízimo, não dízimo. Então oferte. Agora oferte como a viúva pobre, oferte como Barnabé. Não dê esmola para Deus, não dê esmola na obra de Deus, não dê esmola para o seu próximo, não. Amém? Então isso aqui é muito interessante, a gente entender essa questão. Então, para muitos que criticam a questão do dízimo hoje, né, aí eu pergunto a você: então oferta. Mas sabe por que muitos criticam a questão do dízimo hoje? Porque são mesquinhos. Não é porque o dízimo não está no Antigo Testamento nem no Novo Testamento, a Bíblia não recomenda, não, é porque são mesquinhos, são pegados ao dinheiro, né? Não querem ajudar, não querem abençoar, não querem ter compromisso. Então oferte, meu amigo, oferte, meu irmão, mas não dê esmola para Deus, não. Dê algo bom, dê algo de melhor, né? Tem gente que tira aquele dinheiro rasgado para ofertar. Deus não precisa de você, não, dessas coisas não, né? De uma mesquinhagem. E você que é dizimista, continue dizimando. Deixe quem quiser criticar, quem quiser falar, né? Se seu dízimo está sendo bem usado, né? Procure saber também. Se você dizima, você pode saber para onde está indo o seu dízimo, não é verdade? O pastor pode dar também algumas recomendações. Está sendo usado para isso, em ministérios grandes, ministérios pequenos, né? Pode-se, sim, pode, porque você está dizimando, né? E Deus vai lhe abençoar cada vez mais. Amém? Então que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.
a questão da oferta, né, ela tem ajudado, o dízimo também tem ajudado a sustentar missionários, a sustentar a obra social, a ajudar a salariar pastores também. Eu vou fazer um vídeo sobre essa questão, porque tem gente que diz que pastor não deve receber salário. Está na Bíblia, Paulo recebia salário. Os apóstolos viviam da obra de Deus, né? Não um salário extravagante, né? Que alguns estão aí extrapolando as coisas, mas recebiam para viver só na obra, para viver só do Evangelho, para se dedicar cada vez mais ao Evangelho. Não tem nada errado nisto, meu amigo. Tem respaldo bíblico para isso. Nós vamos preparar um vídeo, espero que nós vamos preparar um vídeo sobre essa questão de salário de pastores, dos sacerdotes, né? Vamos mostrar no Antigo Testamento, mostrar no Novo Testamento. Os que viviam da obra viviam das ofertas, dos dízimos que era dado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, a oferta, o dízimo é para isso, sustenta missionários, sustenta pregadores do Evangelho, sustenta pastores, planta a igreja, constrói-se igreja, paga a conta de energia, paga a conta de luz, de água, paga aluguel, né? Paga água para os irmãos beberem, compra poltrona, ventiladores, microfones, serviço de internet, às vezes programa de rádio, programa de televisão. Então tudo isso é feito com o dízimo da igreja, né? Com o dízimo dos irmãos, com a oferta que os irmãos dão na igreja. Então isso aqui é muito bonito. E fora a obra social que a gente precisa fazer, ajudar uns aos outros, quando alguém está desempregado, quando alguém está precisando, a gente compra um bujão de gás, compra uma cesta básica, ajuda até aquele irmão conseguir se levantar, porque a igreja é uma família, a igreja é uma irmandade, e toda instituição não sobrevive sem dinheiro. Então a gente precisa entender isto, né? Os desigrejados que não dizimam nem oferta, ajude os necessitados, meu amigo. Já que você não dizima, você não oferta, mas não seja mesquinho. Compre uma cesta básica, ajude seu irmão, ajude alguém, uma instituição de caridade, em nome de Jesus. Mas os irmãos que frequentam a igreja, que fazem parte da igreja, que usufruem das coisas da igreja, sejam dizimistas fiel, sejam ofertantes, e abençoe, porque nós somos uma família, a igreja é uma família, a gente precisa cuidar uns dos outros, e a igreja tem despesa para ser paga, amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, e que Deus abençoe todos os dizimistas, né? Em nome do Senhor Jesus. E aquele que não é dizimista vive criticando, você que nem crente nunca conheceu o Evangelho, talvez você seja pior do que as pessoas que estão abençoando a obra de Deus, porque você vai gastar muito mais do que o dízimo em bebidas, em prazeres, na sua vida profana, né? Em seus vícios, e você ainda critica quem está abençoando, ajudando na igreja. Então, mas que Deus abençoe cada dizimista, Deus abençoe cada ofertante da sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém?